Oi, boa noite. Oi, Tudo bem, Lilia? tudo bem, e você? Bem-vinda. Obrigada. Vou me apresentar. Começamos, o povo está entrando. Olá, meu nome Uhum. é Michelle Serafim, eu sou criadora de conteúdo desse Desafio da Migrante. E hoje eu tenho a honra de receber aqui na nossa casa virtual uma futura mamãe, já que nós estamos no mês de maio, convidando várias mães para estar aqui conosco, falando um pouco sobre a sua vida de imigrante, como é ter mãe em outro país. E a Lília é nossa convidada para falar um pouco como é as expectativas de ser uma mamãe imigrante, porque ela irá ser uma. Também irá nos ajudar, mamães, com dicas, né? Porque a Lília, além de psicóloga, é consultora de carreira, né, Lília? Sim. Então, a Lília morou no Canadá, Irlanda, é isso. Agora mora no Tessin, na região italiana da Suíça. Uhum. E ela irá se apresentar e falar um pouco, né, Lília, dessa trajetória legal. Além disso, a Lília também é minha mentora de carreira. Estou adorando fazer mentoria com você. Minha Ah, muito cabeça tá só. obrigada. É ótima. Muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite, por Ninguém. participar desse projeto tão incrível, né? A gente que mora fora sabe a dificuldade que é encontrar uma comunidade brasileira que se ajuda, que faz parte de todo o processo. A mudança não é fácil, né? Então, eu Não. fico muito feliz de participar e de trazer um pouco do meu conhecimento aí nessa minha jornada, que começou em 2012. Eu me formei Uhum. em psicologia, mas desde que eu era criança eu sempre quis morar fora do Brasil, né? Eu lembro que quando criança tinha um globo em casa e eu ficava passando assim, né, os Uhum. países girando e sempre parava em um país e tentava me imaginar naquele país, sem nem saber como que era, porque naquela época, né, nem tinha a internet e todas as informações que a gente tem hoje. Uhum. E quando eu me formei em psicologia, eu me formei em 2012 e fui fazer especializações na área, né? Na área de cognitivo comportamental. Então, dentro da psicologia, a gente tem diversas linhas de atendimento. E eu me Uhum. especializei em uma específica. Aliás, hoje é dia dos psicanalistas, né? Que hoje é Ah, é? dia. Hoje era o aniversário seria o aniversário de Freud. Freud foi o fundador da psicologia, né? Então, Freud Ele explica, né? Senta aqui. exatamente, Freud explica. Na verdade, ele começou a perceber que, ele era médico, um psiquiatra, e ele começou a Uhum. perceber que além do físico, do biológico, era possível também tratar, tinha algo a mais ali, que era possível tratar através da fala. E foi aí que ele Uhum. começou os estudos, né, de saúde mental, enfim. Então, ele é o nosso pioneiro. Uhum. E aí eu fui me especializando na área de psicologia, e também eu trabalhava numa grande empresa financeira no Brasil e comecei a me especializar em RH também, mais na parte de carreira, de desenvolvimento Uhum. de carreira, porque eu sempre gostei muito desse assunto, de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né, Uhum. profissionalmente e pessoalmente, processo de autoconhecimento na terapia. Então, eu sempre trabalhei com as duas coisas. Uhum. E aí, em 2014, eu tive a oportunidade de morar no Canadá, que eu fui fazer intercâmbio, porque eu estudava inglês no Brasil, mas infelizmente a gente não tem muito contato, Não né? pratica, né? Não pratica. Então, meu pai veio a falecer em 2013 e ele deixou um seguro de vida para mim, para o meu irmão e para minha mãe. E aí eu peguei aquele Uhum. dinheiro e eu lembro até hoje que eu falei assim: o que será que eu vou fazer, né? Será que eu compro, dou Uhum. entrada num apartamento? E tenho, né? Geralmente as pessoas têm o sonho da casa própria e tudo. Ou eu pego, o que que meu pai, quando ele pensou em fazer esse seguro, o que que ele pensou, né? O que que ele queria deixar para mim, para o meu irmão. E aí eu pensei, meu pai sempre me incentivou a estudar. Então eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer meu intercâmbio, que eu tenho certeza que ele pensou em algo de estudo. E foi aí que Uhum. eu morei no Canadá, fiz trabalho voluntário, porque eu fui como estudante de inglês, lá não pode trabalhar, né?
Ah, no como Canadá você estudante. não pode trabalhar se você vai fazer intercâmbio? Como estudante de inglês, não. Só se você vai fazer um college, uma faculdade, uma universidade, aí sim. Mas como estudante, não. No ano que eu fui, em 2014, o governo tinha acabado com esse programa, porque até então antes podia. Você estudava 4 meses e trabalhava 2, algo assim, não me Uhum. lembro direito. Mas aí acabou com isso, então eu fui como estudante. E fiz trabalhos voluntários voltados para a parte de RH e tudo, Legal. né? Da parte de carreira mesmo, ajudando, né, os brasileiros ali a entenderem um pouco o mercado e tudo. Uhum. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, não é aqui que eu quero morar, né? Definitivamente, enfim. Uhum. E eu tinha a oportunidade de ter cidadania e italiana e comecei a juntar documentação para tirar, reconhecer a cidadania. Uhum. E foi em 2017, meu marido já morava na Irlanda e Uhum. e antes disso eu fiz MBA na parte de psicologia organizacional, né, na parte de RH no Brasil. E Legal. aí, quando ele estava morando na Irlanda já fazia 2 anos, na época era meu ficante, e aí quando eu me mudei, decidi me mudar, né, para a Irlanda, Uhum. eu fui como estudante de inglês, Uhum. porque eu ainda não tinha a cidadania, não tinha reconhecido ainda, enfim. Uhum. E foi quando eu trabalhei na Irlanda, né? Estudante de inglês pode trabalhar part-time, então Uhum. 20 horas por semana. Legal isso, eu acho importante. É. E aí eu comecei a trabalhar como cleaner, né? Como limpeza em restaurantes. Como foi isso assim para você um pouquinho? Quando você me falou isso, assim, porque a gente teve uma conversa, né? Assim, Uhum. obviamente a gente falou mais do que você está falando aqui na live. E depois, assim, quando eu fui montar a sua ficha, né, para falar, para fazer os textos sobre a sua vinda aqui, não é todo mundo que deixa um trabalho no Brasil, na empresa que você deixou. Você já estava num cargo um pouco elevado, né? Sim. Você já tinha ali teu time, toda coisa. E você largou tudo e foi para Irlanda fazer limpeza. Conta um pouquinho disso pra gente. É, eu acho que a motivação, assim, da questão de você morar fora do Brasil, né? Isso que eu sempre pensei muito no futuro. Então eu Uhum, pensei assim, eu vou como estudante, tá tudo bem para mim, né? Tá tudo bem. A gente fala que é trabalho de office, né? Que é trabalho de escritório. Então tá tudo bem. Eu saí desse trabalho de escritório e abri oportunidades para mim, porque até uhum, então eu não tinha contato com a cultura irlandesa, uhum, né? Eu falava inglês, mas assim, eu nunca tinha morado de fato e trabalhado de fato, recebido, né, ali o uhum, salário em euro, vamos dizer assim, uhum, né? Então eu sempre pensei no meu futuro. Aqui vai ser uma porta de entrada para mim. uhum, Como lá na Irlanda a gente não pode trabalhar full time, né? São as 40 horas. Então, dificilmente, como estudante de inglês, você consegue um trabalho em escritório. Então, eu já uhum, sabia disso, né? E, enfim, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu fiquei um ano trabalhando, né, numa rede de restaurante uhum, e com auxiliar de limpeza. E foi uma experiência muito boa, porque eu tive contato com cultura, né, com a cultura irlandesa. Por mais que eu não falasse inglês ali, porque no meu time tinha eu e mais 2 amigas que elas também, né, fizeram assim todo esse processo de trabalhar com auxiliar de limpeza, né, uhum. como garçonete. Hoje uma trabalha na Microsoft, na área de marketing, a outra Incrível. trabalha na área dela na Espanha com importação e exportação. Então, assim, Legal. a gente sabe que é Não, uma porta de entrada, né? quando a gente fala assim, vamos deixar claro, né? Porque para não parecer que a gente está menosprezando a profissão das pessoas que limpam, não é isso. Sim, Eu sim. digo no sentido, minha pergunta foi no sentido que você tinha um bacharelado no Brasil, um MBA, e aí você quis recomeçar. Você recomeçou no Canadá sendo voluntária, quer dizer, você trabalhou, mas não remunerado.
Depois você decidiu ir para a Irlanda, estudar mais, aprofundar mais seu inglês e também encontrar seu love, né? O papai da sua vida. Sim. E, e você começou do zero, assim, você falou, não importa. Porque, olha, eu conheço pessoas que não é, submeter não é a palavra, mas que não faria isso Uhum. que você fez. Então, eles foram um pouquinho, pensar assim, não, imagina, no Brasil tinha essa profissão e você, na nossa conversa, né? Incrível, assim, então, o cargo que você deixou e tudo para trás para começar de novo. E assim, e também baseado na mentoria que você está me dando, a tua competência e tudo. E aí você dizer assim, não, eu fiquei um ano limpando no restaurante para aprender essa cultura, esse idioma e tudo. Então eu fiquei muito assim, pensando assim, poxa, que mensagem ela pode passar para as pessoas, assim, né? De dizer, é só um degrau, talvez não é aquela profissão, não é aquilo que você planejou, é um começo, né? Sim, com certeza. É, eu acredito muito, assim, tanto é que eu incentivo muito, né, os meus pacientes, os meus clientes de consultoria, que quem Uhum, faz a carreira somos nós, né? Nós que uhum, fazemos nossa carreira profissional, nós que temos oportunidade. Tem até uma frase, né, que a sorte anda ao lado dos mais bem preparados. uhum, Então, quando eu decidi largar minha posição, né, eu trabalhava, estava no RH na parte de carreira, né, de cargos e salários, uhum, trabalhava com psicologia, eu atendia em clínica, né, sempre trabalhei uhum. nos dois ao mesmo tempo, mas eu pensava muito no futuro, porque eu sabia que na Irlanda era um país em que era um pouco mais fácil de reconhecer meu diploma, eu sabia Uhum, que seria uma porta de entrada para o mercado de trabalho, né, e que ali eu poderia começar a construir a minha história uhum. e aprender inglês, né? É, Continuar tendo contato com a língua, uhum, porque a gente sabe que a gente tem, qualquer mudança que a gente vai fazer, se a gente vai morar no país, a gente tem que saber a língua, né? Que do é, país ali. Então, uhum, hoje eu aprendo italiano, né? Eu moro na parte italiana da Suíça. Vim para cá não sabendo muita coisa, né? Por mais que eu tenha uhum, morado na Itália para reconhecer, mas vim, estou aprendendo, é um exercício diário, mas a gente tem que ir atrás. Então, assim, a gente projeta a nossa carreira, né? Seja uhum, um projeto aí de 1, 2 anos, né? Então, eu fui, essa foi a minha principal motivação. Eu sabia que eu estava indo ali, que eu estava trocando um trabalho de escritório, mas que eu sabia que eu poderia começar a construir minha carreira internacional ali, né? Que eu tinha uhum. grande possibilidade. Então, Daí não você foi tem fácil, né? projetar e dar o tempo, assim, porque às vezes a gente chega, eu vejo meninas, né? Mais mulheres, né? Eu sempre falo, o meu nicho é mais assim, mulheres que casam com suíço, né? Uhum, Ou italiano, português, assim, não importa, mas que casam aqui, né? uhum, E, e eu vejo muitas, elas chegam assim, e elas não, elas ficam com uma dificuldade de aceitar qualquer trabalho, assim, no sentido que não é aquilo que elas projetaram para elas. E eu acho que infelizmente, é uma coisa que você perde, né? Porque querendo ou não, de alguma maneira você está ali introduzido na cultura. Não importa o que você está fazendo. E principalmente uma coisa que você falou para mim na mentoria, que a Suíça não menospreza nenhum trabalho. Aqui todo trabalho é muito reconhecido, sabe? uhum. Não importa do que você trabalha, né? Você Sim, comentou isso na mentoria, porque assim, eu quero deixar aqui um pouco de merchan para a Lília, porque ela está sendo, foi muito legal comigo, assim, que muito ela tá, obrigada. eu vou terminar a minha faculdade de pedagogia e eu estudo TI, aí eu falei para ela, ai Lília, eu tô confusa, me ajuda, e ela tá me dando uma mentoria. E eu gostei muito, recomendo, assim, porque assim, te abre tantos horizontes, assim, porque eu, por exemplo, eu tive filho, meu caso para a Lília explicar melhor o trabalho dela, que eu quero muito, Lília, que você explique seu trabalho, porque tenho certeza que você vai ajudar muita gente que está vendo a live agora e quem vai ver no futuro. Eu estou fazendo bacharelado em pedagogia, vou terminar ano que vem, estudo TI,
e falei, Lília, pega essa salada de fruta e me ajuda a encontrar um caminho que eu quero trabalhar um pouco em casa, né? Quero, né? Como a gente vai fazer isso? E ela tá me ajudando. E aí, de repente, você está em casa, né? Imigrou recente, ou um tempo, ou foi mãe como eu, primeiro, e aí falar, agora eu quero ir para o mercado de trabalho. E a Lília pode ajudar nisso, né, Lília? Fala um pouco. Sim, quando eu comecei, assim, eu já trabalhava com o mercado nacional, né, no Brasil, Uhum, e como eu comecei a trabalhar com o mercado internacional, uhum, eu comecei a ajudar, né, então, meu marido a se realocar, ele é da área financeira, e uhum, lá na Irlanda ele trabalhou de pedreiro, trabalhou de pintor, né, de N trabalhos, mesmo com cidadania. Ele não foi como estudante de inglês, ele tem a cidadania portuguesa. uhum, E assim, ele queria voltar para a área, mas ele não conseguia. Então ajudei ele a fazer o currículo, né, o LinkedIn, preparei ele para entrevista. Assim foi com essa minha amiga que está na Microsoft, né, e vários outros amigos eu fui ajudando e aí foi quando eu vi um mercado. Eu falei, bom, eu acho que eu volto a fazer, né, o que eu gosto e, e eu estou ajudando brasileiros. Então, eu estou ajudando o meu povo a mostrar que é possível entrar uhum, nesse mercado internacional, uhum, né? Porque é necessário a gente acreditar, a gente ter forças, né? A gente planejar, fazer um planejamento de carreira. uhum, Então, e fora que assim, Michele, no Brasil, foi o que eu te falei, a grade curricular das faculdades, né, é muito enriquecedor. Quando uhum, você compara com uma grade curricular de psicologia no Brasil, é maravilhoso, né? uhum, Quando eu fiz a equiparação do meu diploma, eu vim como se fosse pós-graduada aqui, uhum. porque justamente por conta disso, porque é muito boa as faculdades que a gente tem no Então, Brasil. E quando a gente eu sai, pode falar. eu faço faculdade online, mas o polo é em Zurique. Eu sempre comento com a minha mentora do polo que eu também, quando eu fui, eu tinha duas escolhas. Ou eu faria o alemão e faria o LERE, né, que é o técnico aqui de cuidadora, ou eu faria a pedagogia. O LERE eram 3 anos e a pedagogia são 4. Eu escolhi fazer pedagogia na faculdade brasileira, porque ó, Sim. muito acima. Sim, sim. E eu fui me deparando com brasileiros, né? Advogados, engenheiro civil, marketing, dentista, e assim, Uhum. que tem um diploma, né, maravilhoso, grade curricular maravilhosa, e quando a gente traz para equiparar com o diploma europeu, né, por Uhum. mais a gente tem muito aquela síndrome, né, assim, de ai, não, né, vou me formar na Europa, Superior, né? né? Exatamente, né? Que não acha que Brasil não forma, né? Enfim. É, Então, eu é comecei a sempre inferior, né? sempre inferior, exatamente. Então, foi aí que eu comecei a ajudar brasileiros a se realocarem no mercado, né? Então, eu Uhum. comecei desde 2018, eu trabalhava lá como auxiliar de limpeza e à tarde, eu trabalhava de manhã e à Uhum. tarde eu começava a atender. Atendimento online, sempre fui a favor do atendimento online, antes da pandemia mesmo. A E pandemia só carimbou que o online é. exatamente, sempre fui a favor do online. Então aí eu comecei a ajudar esses brasileiros. Hoje meu público, eu me especializei em vida no exterior, né? Hoje meu público é 100% brasileiro. E eu Todos ajudo, imigrantes ou você atende também brasileiros lá, assim, quem está no Brasil e quer sair? atendo quem está no Brasil e quer sair também. Uhum. Mas os meus pacientes que moram no Brasil, eles já moraram fora. Ou querem voltar, ou estão nessa. Que também tem a adaptação contrária, né? Quando a gente mora muito tempo aqui para se adaptar à vida do Brasil também, e ao Acredito. mercado. E ao mercado também, né? Porque são mercados diferentes, né? Mercado de Uhum. trabalho.
Então, também eu atendo o meu público lá, mas são todos que já moraram fora ou fizeram intercâmbio, né? Tiveram algum Uhum. tipo de contato assim. Entendi. E aí eu comecei a ajudar e agora eu também estou me especializando, né, em mulheres, também na maternidade, Que né? legal. Falando um pouco da Mamãe? maternidade e a carreira, né, É. profissional, porque eu me mudei para a Suíça ano passado. Uhum. Decidi me mudar para a Suíça justamente porque eu queria um país melhor, não que a Irlanda não seja um país bom, tá? Enfim, quero deixar isso bem claro, Uhum. mas pro meu valor, né, pro meu perfil e pro perfil do meu marido, a Irlanda já não tava, eu falo que não tava calçando mais o sapato, né? Estava dando uma Uhum. apertadinha ali no dedinho. E aí a gente decidiu, como a gente queria ter filhos, então a gente decidiu se mudar para a Suíça, né? Por Uhum. conta que o nosso trabalho seria muito melhor aqui, a nossa carreira, né? Como eu falei, Uhum. ela é da área financeira. E a gente queria que os nossos filhos não tivessem a dificuldade que a gente teve em aprender línguas, né? Porque aqui eles Uhum. aprendem mais línguas. Então, É. a mente, né, o cérebro, automaticamente ele já vai, ele tem facilidade, né? Tanto é que o É tanto de raro. suíços que falam português, né? Eles É são raro uma criança que não seja bilíngue na Suíça, né? exatamente. Então, assim, a gente já tinha se preparado para mudar também, pensando no futuro novamente, né? Então, Uhum. sempre quando a Uhum. gente fala de carreira profissional, claro que muitas vezes vai cruzar com a nossa vida pessoal, não tem jeito, É. né? E a gente sempre tem que pensar com a nossa razão. Porque se a gente pensa com a Uhum. nossa emoção, a gente não sai do Brasil, né? É. Porque não é fácil a nossa vida. Não. Nosso grupo de Mas não é apoio, né? impossível também, né? Sim, não é impossível. Mas o nosso grupo de apoio é reduzido, né? Então, Muito, é. ainda mais para nós, né? Depois de uma licença maternidade, como voltar no trabalho, né? Até, Uhum. eu- assim, como que a gente volta, né? Porque a gente escuta Uhum. várias coisas durante a nossa vida, né? A mulher, ela escuta, se você ter um filho, quando você voltar, você pode ser desligada, né? A gente É escuta muito verdade, isso isso. é um mito. Você que mexe mais tanto no Brasil quanto aqui na Europa, qual é a sua vivência com as pessoas? A mãe que volta, eles mandam embora? Tem um índice disso ou isso é lenda? Na É verdade, mentira. isso foi uma verdade há muito tempo atrás, né? Hoje em dia, ainda bem que as coisas mudaram, então hoje em dia a gente tem várias empresas que estão cada vez mais com essa diversidade. A O que empresa que acontece. eu trabalho, por exemplo, é uma creche e uma das cuidadoras é mãe, ela traz o filho. Sim, exatamente. O que eu ia falar, isso no Brasil, né? Aqui na Europa, na verdade, a gente tem muito o ao contrário, né? De mulheres que deixam de trabalhar, param de trabalhar depois que têm filhos, justamente porque a gente sabe que creche é muito caro aqui, É. né? O país em si Babá, é né? caro, então, obviamente, a creche vai ter que acompanhar os valores, né? Porque é, eu trabalho em uma creche. Eu posso dizer que manter uma creche, toda a estrutura de tudo que tem que se fazer, não é fácil. Não, E a responsabilidade também é gigante, né? Cuidar de. A gente tem um bebê de 3 meses, a criança 12 anos. Então, são fases, assim, bem do início, né? Da, sim. da vida, assim. Sim, e no Brasil, geralmente a gente tem um grupo de apoio, né? Assim, amigos ou É. família, né? Uhum. Aqui, geralmente, assim, por exemplo, eu não tenho família aqui na Suíça, né? Nem próximo, assim. Então, o que acontece? Minha mãe vai vir me ajudar agora no meu período de licença, mas ela não consegue ficar mais do que 3 meses aqui, por exemplo, Uhum. né? Exato, é. Então, é aquele período. Sou Uhum. eu e meu marido o tempo todo, assim, como que a gente, né, a gente já conversou, como que vai ser a volta. Ainda bem que ele conseguiu um trabalho remoto, Uhum. então ele vai conseguir me ajudar, né, a olhar a nossa filha, enfim.
Mas isso passa muito pela cabeça da mulher, né? Porque a gente É, sabe que tem muitos momentos que é a mãe. E aí fica naquilo, tá, eu vou parar de trabalhar. Quando eu pensava em ter filho, o que mais vinha na minha cabeça era como que eu vou sair de licença maternidade com meus pacientes, sendo que meus pacientes pode acontecer qualquer coisa na minha licença, né? Eles podem ter uma crise de ansiedade, né? Não uhum, sei, uhum. né? Uma crise de pânico. E aí, como que vai ser? E, enfim, então assim, a gente sempre tem que pensar um pouco pelo racional, É, porque o emocional a gente não, né, não é importante. faz. É, assim, como nós estamos na Suíça, vamos falar de mães na Suíça, né? Sim, A Suíça, apesar da Suíça ter uma licença maternidade curta, uma coisa que, assim, ao meu ver, tá? Eu acho legal na Suíça é que você pode optar por trabalhar 30, 40, 60, 70, 80 ou 100%, sim. né? É, então, e são 8 horas de trabalho por dia. Eu sei de lugares são 12, algumas são 16 até, né? Uhum, Tem países que é bem puxado. Então, e fora essa questão da qualidade de vida, né? É um pouco mais seguro, tem várias questões assim. Então, eu acredito que dependendo do país também que você escolhe ser mãe, apesar da rede de apoio fazer muita falta, muito mesmo, principalmente no primeiro ano da criança, que é o mais. Assim, porque vai vir uma convidada aqui falar sobre isso, sobre essa questão que as pessoas esquecem um pouco da mãe quando quando o bebê nasce, que aquela mãe também passa por coisas, né? uhum, E então o primeiro ano é para os dois, para o pai também, claro, mas principalmente para a mãe e para a criança é né? Um pouco uhum, complicado. Mas uma das coisas que eu acho um pouco vantagem na Suíça é essa qualidade de vida que a Suíça tem, que te proporciona, de certa maneira, você talvez trabalhar 20% menos, ou 30% menos no começo, e tá um pouco mais. E dividir, você tem essa chance de dividir com o seu marido, né? Na creche que uhum. eu trabalho, por exemplo, às vezes o pai traz, a mãe busca, a mãe leva, o pai busca. É, Isso aqui na Europa é muito dividido, né? Aqui sim, é muito normal, você vê muito pai na rua com o carrinho de bebê e as coisas, né? Eu vejo sim, pais suíços que a mãe trabalha 50% e o pai trabalha 50%. sim, sim. Hum. Quando você tem, né, assim, essa parceria, né, então a questão, a empresa em si, ela o que eu vejo aqui da Suíça, né, da Europa, no modo Uhum. geral, é de assim, de proteção da mulher, de cuidado, né, com a criança. Então, assim, você está saindo de licença maternidade, você vai se dedicar totalmente para a criança, né? Uhum. Às vezes no Brasil ainda a mulher está de licença maternidade ainda ficam enviando mensagem, né? As empresas assim. Nossa. E aqui você não vê isso, né? Então, realmente, assim, o país também, é muito importante a gente pensar no país em que nós estamos, em que nós queremos crescer, né, Uhum. profissionalmente, ter esse tipo de planejamento. E pensar sempre no futuro, porque é uma coisa que vai te ligar, os seus valores vão. Você vai morar num lugar em que os seus valores estão de acordo com aquele país. Então, quando alguém me pergunta, né? Lilian, o que que eu faço? Sei lá, né? Não sei o que que eu faço da minha Uhum. profissão. Eu falo, você tem que Uhum. pensar nos valores, no ramo da empresa, que tipo de empresa você quer trabalhar, né? Que tipo de clima organizacional na empresa, né? Porque às vezes tem empresas que são mais flexíveis, tem empresas que não são tão flexíveis assim, né? Uhum. Tem empresas que são a favor do trabalho remoto, do home office, tem empresa que não, e tá tudo É. bem, né? Cada um tem o seu Uhum. perfil É se e organizar um pouco, né? se Aqui organizar. tá por exemplo, eu assim, eu fui mãe há 16 anos para trás. Meu filho vai fazer 16 anos terça-feira. E há 16 anos atrás não tinha toda essa coisa online que tem hoje. Você que trabalha com online,
você pode falar um pouco todas as oportunidades que se tem hoje em dia de aprender, né? Por exemplo, se você pode dar assim, uma dica, vamos dizer assim, você é uma PUTA mentora de, né, sabe, muito bem formada, assim, no nosso bate-papo, na nossa mentoria, eu fiquei, assim, bem, assim, eu vou te falar, eu leio muito, eu conheço muita gente, mas, assim, de novo, vou falar mesmo, porque o que é bom a gente tem que divulgar. Eu estava Obrigada. comentando com uma amiga sobre isso hoje, falei, você tem que fazer mentoria com ela. Você vai, ela sabe muito, você tá falando, aqui, ó, tá cheio de gente, você tá vendo que o número tá subindo, isso aí, ó, é o grupo de TI, é o grupo lá da faculdade que eu falei, todo mundo quer saber da Lília. E aí, Obrigada. nós falamos assim um pouco. Eu queria que você falasse um pouco se tem uma mãe assim, que tá na nossa live, ou que futuramente, que essa live fica gravada no nosso canal do YouTube e no Spotify como podcast, que essa mãe tá te ouvindo agora. E ela parou. Ela chegou na Suíça, ela casou, teve um bebê, que é o mais comum que acontece, assim, no Uhum. meio, que eu convivo e que vejo. E aí ela tá em casa com o bebê e tudo, mas tem aí toda uma chance online, né? De Sim. aprender, de fazer mentoria, de ir cuidando, porque eu acho assim, mesmo que ela disse, ah, eu vou ficar 2 anos em casa, só cuidando do bebê, o marido da estrutura financeira e tudo, mas ela pode estar aprendendo um pouquinho, assim, tá fazendo algo para quando o bebê for na creche ou for no prézinho, que aqui com 4 anos já se vai, né? Obrigatório, Uhum. que ela possa se preparar um pouco, né? Para quando for acontecer essa volta para o mercado de trabalho, ela não se vê tão perdida. Assim. O que você poderia dizer um pouco sobre isso? Sim, aproveitar esse momento, eu sei que o momento aí quando é bebê ainda, né, enfim, é, passam muitas emoções, né, na cabeça, não tem jeito, desde, né, aí da gravidez, mas aproveitar esses momentos também, se priorizar, né? Olhar Uhum, para dentro e entender que você pode, dentro de casa, desenvolver vários tipos de competências, como criatividade, comunicação, é, gerenciamento, né? uhum, Liderança. Existem vários tipos de competências que você pode desenvolver, que depois você vai levar esses tipos de competências para a profissão. uhum. E além disso, né, eu costumo falar que eu sou a psicóloga das grávidas, assim, porque geralmente minhas pacientes começam a fazer terapia comigo e engravidam, né? Então eu Olha, trabalho muito essa. olha, você tem o dom aí de, né? Inclusive, uma fazia terapia, ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, né? E aí ela começou a fazer terapia e eu comecei a entender que ela tinha uma dessas crenças limitantes, assim, de que ela ia ser desligada quando ela voltasse, É né? a Então aquilo cobrança, não, né, a Lilian, em cima da cobrança. mulher, assim, aquela. E aí depois que a gente resolveu essa crença aí dela, né, que estava limitando ela o tempo todo, ela conseguiu engravidar. Então, Também. assim, o que eu sempre falo para as minhas pacientes é que aproveitar esse período, né, sei, assim, que seja 10 minutos, 20 minutos. O nosso cérebro, ele não consegue prestar atenção é, mais do que 30 minutos, assim, atenção total, né? Então ele Uhum, vai se distrair depois de 30 minutos. Então, se uhum, você pega 30 minutos por dia, seja para fazer um aplicativo de línguas onde você está, né? Ou que seja você fazer um curso online, enfim, ler um livro, uhum, mas não precisa mais do que isso. Isso já vai te uhum, ajudar, já vai abrir sua mente, porque o que eu vejo na maioria assim que eu comecei a estudar também é que quando nasce uma mãe, a mulher ela esquece que ela é mulher também, né? uhum, Os papéis. E aí ela só fica com aquele papel de mãe. Eu vou me dedicar aqui, vou me cuidar aqui o tempo todo, não uhum, sei o quê. E também, assim, e tá tudo bem. Quem também para de trabalhar, né, para se dedicar para o filho, tá tudo certo. Só que uhum. também tem mães que não querem parar de trabalhar, É. né? E porque sentem falta, porque querem se desenvolver ali.
A volta para o mercado de trabalho ainda, né, tá caminhando ainda esse negócio quando as pessoas ficam mais do que um ano parada, né? Então é difícil essa volta. Tem que ter um tipo de curso. Cada vez mais, né, as empresas estão valorizando isso. Uhum. Ou mesmo, Michelle, às vezes você está lá em casa, você está desenvolvendo a sua criatividade e aí você decide abrir um negócio, né? Quantas mães não abrem Claro, o seu sempre. próprio negócio, né? A gente vai receber uma mãe aqui, que ela morou na Suíça e ela é expatriada. Morou na Suíça e aí aconteceram algumas coisas, não vou dar spoiler, vocês vejam a live, mas aconteceram algumas coisas na vida pessoal dela e do marido e ela teve que apoiar muito ele e no fim isso transformou ela numa mentora. Então, tem isso, tem muito disso. É bom que o mercado online ele está gerando cada vez mais grandes oportunidades, né? Uhum, E aí você consegue se aproximar de, às vezes, uma ideia, um sonho que você tinha lá de criança, de ter um negócio X, né? uhum, Eu, antes de ser psicóloga, eu fiz estética, mas antes disso, eu fazia bijuteria, sabe? Com miçanga, essas uhum, coisas. Com 16 anos eu comecei a fazer isso. Para uhum, vender, e aí vendia Avon, vendia, né, Boticário, enfim, assim, uhum, Natura, né? Então, assim, uhum, eu ia tentando de alguma maneira, né? Assim, uhum, e é importante a gente também deixar claro que, assim, existe uma competência chamada empreendedorismo, uhum. mas que muitas pessoas falam assim, ah, não, eu não nasci para ter meu negócio, enfim. Mas na real, o empreendedorismo ele quer dizer muito mais do que você abrir uma empresa, né? Ele quer dizer de você ser responsável pelos seus atos, de você fazer acontecer, de você ter uma ação. Uma família Então, e o empreendedorismo, porque tem com outra certeza. mãe que a gente vai receber aqui e a gente falou sobre isso na nossa pré-conversa da live, né? Ela falou, Michelle, ela tem um negócio, né, online, e ela falou assim, Michelle, depois que eu levo na escola, lavo roupa, cozinho, cuido da casa, cuido da agenda, porque as crianças aqui têm muitas atividades, né, depois da escola, eu cuido do meu negócio, né? E Sim. esse negócio chegou para ela depois que ela foi mãe. Ela viu uma oportunidade e criou. Então, mesmo você estando em casa, sendo dona de casa, mãe, esposa, ainda de repente surge alguma oportunidade de você começar, né? A estar fazendo algo assim. Eu, por É, exemplo, eu tinha meu filho, eu queria cuidar do meu filho, porque eu não tinha família, e ainda eu me separei, ele tinha 4 anos, então eu não queria estar fora de casa o dia todo. Então eu comecei a fazer bolo para fora. E sim. hoje eu só sou cozinheira numa creche, porque nos cursos, eu só conseguia fazer curso aos finais de semana quando ele estava com o pai, ou aprendendo assim, livros das coisas, mas eu fiz bons cursos. E se hoje eu consigo gerir uma cozinha de uma creche, alimentar 40, 60 pessoas por dia, é porque eu em algum momento não parei, né? Eu falei, tá, eu Exatamente. vou ficar aqui, eu quero ser mãe desse menino, eu quero educar ele, mas eu também preciso, né, fazer algo por mim, porque eu preciso desenvolver. E outro sonho que eu tinha também era ter um diploma de faculdade, né? Que eu cheguei na Suíça aos 20 anos, então, e realizei esse sonho. Daqui a um ano eu me formo. Sim, e nunca é tarde, né? E eu Não, gosto eu vou muito fazer daqui. 40. E eu gosto muito daqui por conta disso, assim, porque nunca é tarde, não tem esse negócio de idade, né? Você Uhum. pode entrar no mercado de trabalho, e uma característica muito forte de nós brasileiros é que nós temos uma criatividade muito apurada. Então, É. você está ali trabalhando. E Uhum. aí você vê que, sei lá, você está colocando um objeto ali do lado esquerdo. E você começa a ver que se você colocar do lado direito, vai ser mais fácil para você, né? E vai trazer uma maior rentabilidade. Então, o Sim. que o brasileiro faz? Ele vai lá e ele fala para o gerente, né, dele, ele fala assim, Uhum. então, eu percebi que se eu colocar do lado direito,
né? Vai trazer mais lucro, não sei o quê. Uhum. E eu não vejo isso já no povo europeu. O povo europeu, ele, se é para pôr do lado esquerdo, vai pôr do lado esquerdo, né? Uhum. Então, assim, cada vez mais o mercado internacional, ele contrata brasileiros, né? Principalmente Uhum. TI, né? O mercado de TI, ele é muito aberto. Todo país, ele É. tem uma lista que a gente chama de critical skills, né? Que são mão de obras escassas naquele país. Uhum. Então, assim, todo site de governo tem essa lista, quem quiser procurar saber se, né, se a área que trabalha é critical skills ali. Então, assim, TI, engenharia civil, marketing, né, é critical skills na grande maioria dos países daqui da Uhum. Europa. E isso, as empresas, elas querem isso, querem essa diversidade, porque sabem que o brasileiro, né, tem essa característica. E isso é muito forte, né? Eu não vou. Não é distinção de gênero, tá, gente? Mas assim, isso é muito forte na mulher. Porque existem pesquisas que mostram que a mulher ela tem uma visão estratégica, uma visão globalizada muito maior, É fato. né? Pelo fato da gente sempre ter esses diversos tipos de papéis na nossa sociedade. Então, a gente Exatamente. trabalha, né? A gente trabalha em casa, é esposa, é mulher, é mãe, né? E a gente. Então, assim, você É está filho, trabalhando, você já está pensando filho. na janta, É. né? Você tá. Trabalhar de casa não é fácil, né? Eu falo por experiência própria, eu sofri muito no começo por conta disso, né? Você tá entre um paciente e outro, sei lá, eu olhava a minha pia e falava, vou lavar louça, né? E aí eu tinha que falar, não, peraí, eu estou no meu horário de trabalho. É. Mas, assim, nós, mulheres, temos que aproveitar dessa nossa competência, dessa visão, né, globalizada. Eu tive uma paciente que ela abriu, depois que ela teve o bebê, ela começou a perceber que tinha falta de papinha natural, né, Uhum. papinha de bebê natural, sem ser industrializado. E ela abriu Uhum. uma empresa de fazer papinha e hoje está super Então, bem. pois Então, é. assim, é a gente deixar aflorar essa criatividade, né? Uhum. E tentar. Não pode desistir. Fazer um Mas, mindset, né? De pensar, não é exato. só aqui o bebê e as coisas, o que eu tô aprendendo aqui. Eu fiz bolo porque eu comecei a fazer bolo com meu filho. Então, E aí as pessoas começaram a pensar, ah, você não faz pra fora. E por muito tempo eu fiz bolo, hoje eu não faço mais, porque, meu Deus, eu quero final de semana livre. O que, que eu falei pra você na mentoria? Você falou, Você me deu ali, eu falei, por favor, eu quero um trabalho final de semana livre. Não foi? é, qual o seu valor, né? Seu objetivo, É, final de semana exatamente, final de livre. semana livre. Olha, para agradar meus amigos TIs que estão aí online, eu sempre falo, as pessoas, quando eu faço live aqui, às vezes aparece 500 pessoas, aí eu falo, nossa, eu participo de várias comunidades de TI, né? Uhum. E eu queria assim que você desse, porque eles sempre me apoiam aqui nas lives, sempre ficam online, porque a gente fala do algoritmo do Instagram, é isso aí, o Instagram quer números. Então eles entram, apoiam, porque depois, tendo pessoas na live, tanto o seu Instagram quanto o meu sobe, né? Uhum. Depois eles mostram para outras pessoas, que a gente sabe é a típica coisa do algoritmo, né? Que eles comandam tudo. E, bom, eu queria fazer assim, se eu estivesse no Brasil, o que eles pediram para eu te perguntar. Tá. Se eu estivesse no Brasil e falasse assim, Lilian, eu estou aqui no Brasil e eu quero entrar no mercado de trabalhar na Europa de TI. Qual dica você me daria? Quando a gente pensa na Europa, então assim, a Europa tem muitos países, né? Então você tem que Uhum, primeiro pensar qual país que você quer. uhum, Então, escolhendo o país, você vai entender dentro daquele mercado, uma coisa que a gente tem no Brasil é a questão de cargos, são muito bem definidos. Aqui na Europa, não. Então, nunca, quando você vai procurar um emprego na Europa, você nunca procura pelo nome do cargo, você sempre vai procurar pela área, tá? uhum, Então, por exemplo, você não vai procurar como, vamos supor, analista TI, você vai procurar por TI, de um modo uhum, geral.
Então, assim, primeiro decidir o país, porque isso é muito importante. Tem que falar Uhum. inglês, não adianta, de qualquer jeito, né? Independente do país que você vai, seja Itália, né? Tem que falar inglês. Tem que falar, porque os comandos e todos os softwares que envolvem TI são em inglês, não tem jeito. Sim, sim. E aproveitando, até falando do inglês, né? Recentemente eu tive dois clientes que entraram na área de TI na Irlanda, brasileiros, eles não têm cidadania europeia, então a empresa pagou, né? O visto. Uhum. E eles não eles falavam, não, Lília, eu não vou fazer, faz o meu currículo aí, mas eu não vou fazer entrevista, não vou aplicar, porque meu inglês não tá bom. E aí eu falei, Uhum. conversa, pelo menos tenta, né, numa entrevista. Uhum. Claro. E aí passaram. Enfim, fizeram entrevista, né? É, Fizeram várias entrevistas e passaram. Então, aproveitando é para falar porque do eu inglês. acredito, eu converso bastante com eles. Tanto é que eu saí da faculdade, mas eu não saí do grupo. Eu gosto muito de conversar com eles. Eu falo para eles assim, às vezes a gente tem uma visão, estando no Brasil, que o muro é muito mais alto do que é, Uhum, não é? sim, Parece que é. Eu assim, dos brasileiros que eu vejo, eu moro nessa parte alemã que tem as empresas farmacêuticas, a gente comentou sobre isso na mentoria. E tá cheio de brasileiro trabalhando aqui. Muito. sim, E são super valorizados, tanto na Novartis quanto na Roche. sim. E muitos ficam 5 anos, conseguem o permisso definitivo e não vão embora mais. Ficam. Exatamente, assim, eu brinco que TI tá feito na vida, né? No mundo todo. Porque, Tomara, Lília, porque olha, não tenho mais vida social, Lília. Fazendo imagina, faculdade de pedagogia e escola de TI, sabe como? não, imagina. Porque é a profissão do futuro, né? Eu acho que É, TI, assim, sabe? Você vê uma mulher falando de TI. Nós duas aqui estamos falando, fala um pouco também, isso eu acho legal a gente falar. É, parece que tecnologia é eu entrei num grupo com 1.500 estudantes e tinha só 5 mulheres. não E duvido. isso, e aí uma coisa que eu queria falar também sobre isso, eu entendo o porquê tem poucas mulheres, porque TI demanda muito. E com todos os afazeres que a gente tem, se você não fica disciplinado de encaixar, estudar isso, você não vai, você desiste, né? Sim, Porque eu estudo duas coisas totalmente diferentes. Eu estudo pedagogia, que é humana, né? E estudo TI, que é totalmente raciocínio, né? Apesar de uhum, ter que ter os soft skills, as coisas que você estuda no TI, o TI é totalmente raciocínio, né? uhum, uhum. E... Mas dá, sabe? É uma coisa assim que se tiver alguma mulher que assistir e não pensar assim, que carreira eu poderia fazer? Conversar com a Lilian, eu que preciso falar, TI é uma carreira. Uhum. E por incrível que pareça, se você for estudar sobre as melhores TI são mulheres. O meu professor fala isso. Ele fala, Sim, eu tenho mulher no time e elas são comprometidas. E se você dá um trabalho para elas, elas não passam do prazo. Elas fazem e são criativas. Isso que você falou antes. Criativas. sim, a mulher, cada vez mais a mulher ela tem se destacado no mercado, né, de trabalho por Uhum, conta disso, né, as posições, né, de gerências têm alcançado, ainda bem que isso mudou, né, uhum, porque a mulher ela consegue ter essa visão que eu falei, essa visão estratégica, essa visão globalizada. uhum, E um profissional de TI, cada vez mais está sendo exigido competências comportamentais, não só técnicas, né? Antigamente eram exigidos grande maioria técnico, por isso que também, e também era uma carreira voltada para o público masculino, né? uhum. Antes era muito assim. Então isso tem mudado muito, e Uhum. ainda bem. E É. por que que as mulheres estão conquistando o mercado de TI?
por conta dessas competências comportamentais que nós temos, que nós Uhum. somos estimuladas desde criança, né, a ter esse relacionamento interpessoal, né, Uhum. essa questão de fazer a ponte, né, entre as coisas, de equilibrar ali os vários pratos, né? Então, assim, Uhum. eu fico muito feliz. Eu tenho pacientes da área de TI, que Uhum. inclusive, né, mora em Portugal e está se mudando. Então, assim, eu fico muito feliz de que o público feminino está indo atrás também dessa carreira por conta disso, né? Cada vez mais o mercado está exigindo de profissionais que sejam também humanos, né? É. Não que os homens não sejam, não tá, gente? Não é isso, não é distinção de gênero, mas o que eu tô falando é que a mulher ela tem esse feeling, né? Uhum. Mais estratégico, assim, então É. mais humanizado. É. E então a gente tem conquistado muito disso. E é Uhum. legal que isso tem mudado muito, né? Dessa questão de valorizarem também as nossas competências comportamentais, não só Uhum. as técnicas. Claro que as técnicas vão sobressair, mas as comportamentais também, né? É. Uma coisa que eu queria te perguntar, Lídia, até que é um dos motivos que eu estou na mentoria com você, né? A gente conversando sobre isso, o diploma, Lília. O diploma é algo que é muito falado. Precisa? Não precisa? É, se eu fizer tal coisa, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui. Quando eu decidi fazer pedagogia, eu já estava dentro de uma creche. E falaram assim para mim: ah, você vai fazer essa faculdade, não é reconhecido, isso e aquilo. Não, é. Se você fizer o alemão C1, você como fala, você Reconhece. valida seu diploma, Valeu. reconhece. Segunda coisa, o diploma de pedagogia, você pode trabalhar como Tagesmutter, que é a mãe do dia, que cuida de criança. Você pode trabalhar assistente em creche, te abre vários leques de trabalho, né? Uhum, As uhum, pessoas, eu vejo, isso eu posso falar com propriedade, muito por ter feito bolo, eu tive contato com muitas mães, muitas mulheres. uhum. E elas têm essa dificuldade de pensar que elas não vão conseguir porque elas não têm um diploma suíço. A gente está falando da Suíça porque nós estamos na Suíça, mas seja em outro país, né? Eu acredito que elas tenham mais ou menos esse mesmo medo, né? Que é o não falar bem o idioma. Eu sempre digo assim, falar bem o idioma é como se você é, é, é uma coisa do front, né? Uhum. Você tem que por exemplo, eu comecei a desenvolver meu alemão quando eu fui trabalhar na creche. Até então, eu só tinha contato muito com o brasileiro e o pai do meu filho falava português, então eu tinha pouco contato com o alemão. Hoje, eu falo alemão todo dia, Sim. né? Então, realmente, é quando você vai para o mercado de trabalho, não importa de onde você comece, até voluntariado. Eu tenho uma amiga minha que ela é chefe enfermeira no Brasil de UTI. Ela veio para cá, ela para validar o diploma, ela tinha que fazer algumas coisas. Ela foi ser voluntária 1 ano trabalhando de graça, 6 horas por dia, para aprender o Sim, alemão, para validar o diploma. Então é muito do que você está disposto a fazer, né? sim. Para você que está assim, nesse ramo todo de empresas, de trabalho e de tudo, essa questão do diploma, como é? Tem trabalhos que você pode fazer sem o diploma. Por exemplo, TI é um trabalho que dizem que você não precisa de diploma de faculdade. Eu fico meio receosa, às vezes eu penso que pode ser que agora eles falam isso, mas futuramente a gente conversou isso, a gente está falando bastante sobre isso na mentoria. E então a questão do diploma, como é? Você acha É, importante? Não, não é para alguns ramos, não é tão importante. então, há uns 5 anos atrás, eu diria, antes era muito valorizada a experiência aqui na Uhum, Europa, né? Então, a experiência era o foco principal, você tinha que ter experiência na área, enfim. É, agora não, cada vez mais eles estão exigindo sim um nível de bacharelado, né?
Uhum, Então, o diploma ele é importante, sim. Até tá uhum, tendo diferenciações de salário para quem e de cargo também para quem tem um diploma, né? Um nível que a gente chama de nível 8 aqui, do que para quem não tem, né? Faz um técnico, por exemplo. uhum, E uhum. tecnólogo no Brasil, gente, não é considerado faculdade aqui fora, tá? Ele é considerado como se fosse um high certificate, é como se fosse um É. diploma de Aqui, especialização, né? eu acho que na Suíça é um LER, é como técnico. É, como técnico, isso. Não é. Uhum, No Brasil, tecnólogo é considerado como faculdade, né? Tanto é que você consegue fazer pós-graduação, MBA, tendo um tecnólogo, que é uhum, a faculdade de 2 anos. Mas uhum, aqui fora, não. Então, você precisa ter um nível de bacharelado mesmo. E sim, uhum, é muito importante estar cada vez mais tendo essa diferença de salário e cargo. Então, quem uhum. não tem um bacharelado, por exemplo, e quiser subir para um cargo de gerência, dificilmente irá conseguir, Ok. tendo só a experiência, tá? Então, isso tem mudado muito. É Uhum. claro que tem algumas empresas que ainda você ainda consegue, mas pensando aí no futuro próximo, eu acredito que a tendência é as empresas não aceitarem mais, aceitarem um bacharelado mesmo. E aí depende do país também que você vai, né? Tem país que você consegue validar o seu diploma mais Uhum. fácil e tem país que não. Então depende muito. Isso é muito particular de cada país. Entendi. E a área, né, também depende muito. E você acha que tem um preconceito nessa coisa? Se você fez a escola presencial e se você fez online, eu já vou de antemão dizer, eu acho o online muito mais difícil. Você tem que ser muito disciplinada. Não difícil. Sim. Eu acho ótimo, porque você ganha muita disciplina, né? Uhum, Você sim. fica muito. Lógico que é enriquecedor você ir na sala de aulas, fazer o network com outras pessoas e tudo, mas o online também é possível. Eu tenho um grupo com 60 pedagogas que a gente interage todo o tempo, né? Sim. Então, e eu aprendo muito com elas também. E você acha que é uma pergunta, as empresas fazem essa diferenciação se você fez online ou você não fala, porque no diploma não está escrito se você fez online ou presencial essa faculdade, né? Sim, sim. Não tem essa diferenciação entre online e presencial. Claro que presencial você vai ser um pouco mais enriquecedor nesse sentido de, você precisa, sei lá, você tem uma dúvida e você vai ali no professor, para o professor no corredor, né? Enfim, Uhum, né? Diferente do online, você vai ter que mandar a mensagem, esperar ele responder e tudo. uhum, Mas quanto à empresa, ela não tem essa diferenciação assim de online. O que eles querem muitas vezes é realmente, sabe, existem dois tipos de entrevistas, né, aqui, que é a entrevista comportamental, que geralmente é uhum, a primeira. Então, assim, é mais para saber experiências, etc. E a uhum, segunda entrevista é a segunda etapa, é a entrevista técnica. Então, eles vão uhum. saber na entrevista técnica se, né, não adianta você colocar, sei lá, inglês avançado lá e aí na hora da entrevista, né? Ou então colocar, sei Não lá, sabe. sei programar, não sei, Alemão C1, Java, né? é, sei programar em Java, chega lá e não sabe. Então, tem isso. A maioria das áreas tem agora entrevista técnica cada vez mais. E aí eles dão casos para você analisar, falar como que É, você se sairia ali, etc. Então, a questão do diploma ser online ou presencial, não. Isso é mais muito subjetivo, né? Muito particular da pessoa. eu Porque acho realmente que tem que ter uma disciplina, é igual trabalhar de casa, né? Tem que ter uma é, disciplina. muita. É, Eu moro com meu namorado e ele faz home office 100%. Eu admiro ele muito, porque ele fez uma cirurgia no coração. Ele saiu sábado do hospital. Na segunda, 7 horas da manhã, ele já estava online, trabalhando no Meet, com 300 pessoas lá online. E assim, tem que ter uma disciplina, né? sim, Muito grande. Tem assim, os seus prós. Tipo, você toma seu café, você tá em casa, você faz ali aquela pausa.
Mas você tem que ter muito também, assim, da disciplina, né? Da questão do se policiar, né? Para estar nos horários com as coisas. Você, depois da pandemia, uma pergunta pessoal, assim, depois da pandemia, você acha que as pessoas querem mais fazer home office ou elas estão doidas para voltar pro... Ou quando elas te consultam, eu, por exemplo, falei, Lilia, eu quero muito trabalhar em casa. No computador, mas eu queria trabalhar em casa. Você, você acha que as pessoas ficaram mais assim, querendo mais do home office ou não todo mundo quer voltar para o ambiente de trabalho? A Com grande maioria escritório? quer o sistema híbrido, né? Que é trabalhar Ah, alguns dias no office e alguns dias em casa. ah, Porque tá. realmente, assim, trabalhar de casa você precisa ter um lugar, né, específico. Imagina, no começo da pandemia, muitas pessoas não tinham, né? Um Uhum. escritório dentro de casa, aí trabalhava Criança da mesa correndo. da Você vê, cozinha. eu É, vejo assim no YouTube vários memes, né? é. Eu tenho um cliente de consultoria que ele tava falando, não, eu quero trabalhar remoto, né? E ele tem duas crianças. Né? Eu falei assim, mas você tem certeza, né? Você é 100% remoto? Porque eu pergunto isso, porque às vezes isso é um Claro, valor da pessoa, né? claro. Aí nisso a gente tava fazendo consultoria e a criança começou a chorar. Ele falou, eu acho que remoto não vai ser agora. Vai dar assim como você pensava, né? É que aqui em casa tem É. tudo adolescente, então. Agora, o gato já invadiu. Ele estava no Meet com várias pessoas do mundo todo. O gato saltou na mesa e começou a miar na frente da. Ai, Claro que as tem empresas estão dessa. muito abertas a isso, né? Eu tenho minha cachorra aqui, né? Minha Husky, Então, e eu falo que ela é minha supervisora de atendimento. Meus pacientes conhecem ela e tudo, né? Eu falo, ó, então eles não estão nem aí, né? Eles são os donos da casa e invadem. é. Mas assim, as pessoas elas têm preferido mais o híbrido, porque aí você volta, né? Faz alguns dias no escritório, outros dias em casa. É Uhum. assim, claro que em casa você tem algumas prioridades, né? Como essa, mas também você tem que ter muita disciplina. E prioridades também, né, Michelle? Então, como eu falei, Uhum. assim, no começo eu confundia muito meu horário de almoço, por exemplo, e aí eu Uhum. ia, colocava uma roupa para lavar, né? Em vez de eu descansar no meu horário de almoço, É, almoçar certinho e descansar, não. Eu ficava fazer tarefas domésticas. E aí foi quando eu uhum. comecei a perceber, não, peraí, né? Eu tenho que ter meu horário de almoço. Se eu tivesse no consultório, se eu tivesse indo numa É. empresa, né? Eu Tem que teria fazer que o ter horário de almoço. mindset, não, é trabalho, a pausa é pausa mesmo. É, é. E agora, né, me preparando para a chegada da minha filha, E eu te é, perguntar isso, como você tá agora como futura mamãe? Conta um pouco pra gente como tá essa dinâmica assim para você. então, como meu marido trabalha também de remoto, né? Uhum. Então, e ele trabalha no período manhã e tarde, eu estou pensando em começar a mudar minha agenda mais para tarde e noite. Eu já tenho da maioria tarde e noite mesmo, porque eu tenho Uhum. pacientes na Austrália, no Canadá, então eu trabalho com os fusos, né? Pacientes no É. Brasil. Então, eu vou adaptar minha agenda realmente para mais tarde e noite, porque aí Uhum. é o período que a gente consegue revezar, né? Até Uhum. ela ir para creche, ter idade e tudo. Uhum. Então, assim, procurar ajuda, ter esse grupo, né, de Uhum. ajuda. Eu acho muito importante também pedir, né? Porque muitas vezes a mulher ela não É, quer pedir ajuda, ela acha que ela é verdade. a Mulher Maravilha, né? Super Que ela, heroína, né? É. que ela dá conta de tudo. E, gente, não dá, né? Não dá pra gente dar conta de tudo. E não se culpe, né? Eu não vou ser menos mãe se eu deixar minha filha com meu marido, Eu ou deixava com a... Nossa, olha, eu sempre digo, do meu casamento, o que eu levei de melhor foi a sogra, porque, fora o filho, óbvio. Ela era maravilhosa. Ela chegava na minha casa, ela pegava meu filho, ela ia passear com ele, as coisas.
Ela, porque assim, eu não tive leite, então eu tive que dar mamadeira. Então, ele saído do hospital, ela já pegou ele, ia passear, fazer, e eu confiava muito nela, porque 3 filhos que ela criou. E eu não tinha família aqui, e esse ela cuidou muito bem, assim, tanto é que ela é a segunda mãe dele, eles têm um vínculo incrível. E eu tive muito essa ajuda, assim. E Uhum. agradeço até hoje. Nossa, até hoje eu falo assim, tem me perguntado o que você levou de bom do casamento? A mãe do meu marido. Então, e isso não você não deixou de ser mãe ou ser menos Não, mãe por nunca, conta disso. não, Jamais, não. né? E até que É, no Brasil a gente tem esse costume de deixar o filho da gente com a mãe da gente. Por que que é óbvio que não. Olha, vou, também serei sincera. Não toda mãe, não toda mãe de marido aqui está assim, disponível. Eu acho que eu tive sorte também com isso. Tem isso também. uhum, Mas às vezes eu vejo assim, vou dar uma opinião um pouco. Não quero ser depois cancelada na internet. Mas por ter esse choque de cultura, às vezes as meninas perdem, meninas, da família do marido ajudar, né? Eu não me intro, assim, a mãe do meu marido não, do meu ex-marido não falava como eu fazia com meu filho na minha casa, mas eu também não falava como ela fazia na dela, com sim, ele. Por exemplo, às vezes ele voltava com uma roupa diferente. Eu via aquilo como carinho, não via como que ela quis que ele vestisse outra roupa, entende? sim, sim. Essas coisas assim. E às vezes você precisa, né? É o que eu falei, você precisa pedir, né? Então, sei É, lá, eu falo assim, eu imagino, né? Que eu vou estar com a minha filha. Ah, quero tomar um banho. Então, eu vou chegar no pai, né, no meu marido, no pai dela, e falar assim, viu, olha ela aí pra mim que eu vou tomar banho, entendeu? E isso não quer dizer que eu estou abandonando, né? Eu estou não é deixando estudar de na cuidar. criança. É. Ou Também, assim, uma coisa que eu falo, tem mães que me perguntam, eu trabalho na creche, eu queria, eu aconselho 2 vezes, fez um aninho, 2 vezes por semana, leva num grupo de criança para brincar. sim, Porque, assim, não é. Eu acho assim, para criança é uma evolução muito legal, porque assim, também tá com o adulto todo o tempo. Ele, aqui na Suíça tem muito Spielgruppe, que chama em alemão, que é uhum, o grupo seria um grupo de brincar, né? Eu aconselho por 2 motivos. O primeiro, pelo idioma, porque lá uhum, vai falar o idioma local, por exemplo, no seu caso na Suíça italiano, italiano, e aqui na Suíça alemão, alemão, né? sim, E o segundo, ele vai estar com criança da idade dele, ou de 2 aninhos, porque eles separam por grupos, né? E aquela criança está desenvolvendo, né? sim, Não só a criatividade, mas também o sistema imunológico, porque ele vai pegar algumas coisas, mas ele vai fortalecer o sistema imunológico também. com certeza. Porque só ficando. E aí a mãe não precisa se sentir, ai meu Deus, eu deixei meu filho lá das 8 às 11. Não, essas 3 horas para você talvez é um momento para você, né? Para você fazer Sim, algo, aprender um curso, como você sugeriu, fazer alguma coisa. E isso não é que você é menos mãe, ou que você, pelo contrário, você está deixando o seu filho desenvolver, porque não toda mãe tem ainda rede de apoio, né? com Então, certeza. esse grupo para a criança brincar não deixa de ser uma rede de apoio, né? Sim, com certeza. Ou às vezes você precisa, sei lá, uma mãe que trabalha faz reunião, né? Precisa fazer uma reunião. Deixa o É, filho lá, vai, faz a sua reunião, tá tudo bem, né? Você exato, não quer dizer que você não ama seu filho por conta disso, exato. E nós, né? como mãe imigrante, essa criança está assim, assim é, como se fala, se integrando no país dessa forma. Ele não está só Uhum, com a gente, ele também. E você também, porque aí você vai conversar com a tia do grupo, você vai conversar com uma mãe. Geralmente esses espelho-grupos são no bairro, então aquelas crianças depois vão juntas no prédio. Então seu filho já criou um vínculo com essa criança. É, sim. então, são coisas legais, né, de se fazer, que eu só mandei com 2 anos. Mas se fosse hoje, eu mandava com 1. Mas é aquela coisa, eu tinha avó.
É que seu caso, cada caso é um Opinava. caso, né? Não adianta, É. mas Então, a eu ideia é para a família aconselho não se assim sentir culpada. esses grupos, assim, essas Sim, coisas, para principalmente assim desafogar um pouco, né? uhum, Porque assim é só você no seu caso, é só você e seu marido. É o que acontece também com as que casam com os nativos com o suíço, ou seja lá. Mas casa na Suíça tem assim só ela e o marido. Aí o marido geralmente trabalha o dia inteiro fora, né? sim, E aí ele chega, ela tá um pouco exausta, porque ela ficou o dia inteiro com a criança, né? sim. Então, esses grupos, assim, também é uma maneira de respirar um pouco, né? É, com De, certeza. de fazer algo, assim. Eu acho que a gente faz da maternidade, às vezes, uma coisa como se é, só é possível que você faça pelo seu filho. E não é assim. Eu tinha amiga, nossa, eu tenho amiga até hoje que cuidava do meu filho. É, eu ia fazer algo, alguma coisa, e ela ficava com ele, e meu filho tem vínculo com ela até hoje. E eu vejo, é uma pessoa de confiança, né? Porque pode acontecer que no momento, se você tem que ir no hospital, uma coisa, seu filho não tem ninguém, né? Tem que ele cria um Sim. pouco um vínculo. Então, é importante um pouco você ter pessoas, assim, tentar pelo menos criar um vínculo com pessoas para não. E tem muita gente bacana, sabe? Tem. Se você morasse perto É. de mim, eu ficaria com sua filhinha. Ah, obrigada. E isso que eu ia falar também, de você procurar grupos, né, E de brasileiros, grupos de brasileiros, grupos, às vezes você não fala o idioma, né? Então, assim, procurar participar da comunidade, né? Então, isso. tem o desafio do imigrante, tem mamães em E Zurique, né? Zurique, tem, Tem várias tem a comunidades. Associação Raízes, que as crianças vão lá aprender português. Tem o Sebrae, que está sempre falando muito da comunidade na Suíça, do tudo que acontece na comunidade. Tem as mamães em Zurique. E eu já fui no encontro das mamães em Zurique, eu acho muito bacana. Elas fazem com as mães e os filhos, mas elas encontram sozinha também, para elas Sim, falarem, sim, sabe? E eu acho muito legal esses grupos assim, porque eu vi isso nelas, que elas se ajudam muito, elas são uma rede de apoio muito legal, com sabe? Elas se certeza. apoiam e criam uma amizade mesmo. Inclusive, domingo nós vamos fazer uma live, vai estar a Mamães de Zurique, o Sebrae, algumas mães, vai ter uma live sobre o Dia das Mães, e nós vamos falar sobre isso. E a Lia, que é das Mamães de Zurique, vai falar, né, dessa questão do quanto esse grupo ajuda, né, essa rede de apoio, e a Sara, que é do SEBRAC, vai dizer vários projetos que ela conhece e que a SEBRAC apoia, é, dessas mulheres se integrarem, né, e não se sentirem sozinhas. Eu acho muito legal isso. Sim. E você, Lilian, vai morar para sempre na Suíça italiana? Já que você morou no Canadá, depois foi para a Irlanda, agora você tem planos de. Eu brinco que eu falo assim, hoje, né, eu estou na Suíça, né, porque meu sonho desde criança, enfim, é conhecer os 196 países, né, é Meu conhecer o Deus. mundo. Claro que nem se eu quisesse morar um ano em cada país, não daria, né, É. mas por enquanto, nossos planos é ficar aqui, mas depois subir para a parte alemã, porque a Uhum. gente quer que a nossa filha aprenda alemão, e aqui na parte italiana o alemão ele é eletivo, né? Não é obrigatório. Então, Uhum. É. e fica como dica também, né? A língua alemã, ela é no mercado de trabalho, ela está sendo um critical skills, né? Está sendo escassa. Então, quem gosta, Uhum. quem quer investir em alemão, pode investir, que o futuro do mercado de trabalho tem muito trabalho para quem fala alemão.
Não só na Suíça, né? E não só na Alemanha, né? Outros Uhum. países da Europa também. Outros países também. Então, pensando nisso e pensando também no nosso futuro, né? A gente não Ah, pretende se aposentar agora, então a gente tem um também quer tempinho aprender ainda, alemão, né? né? Tem Então, mais assim, alguma coisa, assim, Lília, que você queira falar? Eu amei a live, assim. ai, Pra mim, eu ficaria obrigada. falando com você por horas. A aluna Laura perguntou: e onde procurar grupos de brasileiros na Suíça? É, geralmente, onde eu procuro tanto no LinkedIn, quando é profissional, né? E quando é grupos assim, Uhum. brasileiros, né, de coisas pessoais e tal, etc., eu procuro no Facebook. Lá tem muitos Uhum. grupos, né? Você digita Tem, lá local, né? Por exemplo, tem brasileiros na é, Irlanda, classificado, né? Tem grupo só de mulheres, né? Aqui tem a Brasileiras tem. na Suíça. Tem. Inclusive, quando você entra no grupo do Facebook, elas já te dão um link, você vai para o WhatsApp também, ou É, para o Telegram. Tem sim, tem muitos grupos, e olha, e tem muitas mães dentro desses grupos que são ali da região, nem sabem, e dentro nem do grupo sabem. descobrem e viram uma rede de apoio. Exatamente. Tenho trilhas Né? na Suíça também, que eu adoro. Eu fiz trilha, eu Isso. tava grávida, eu nem sabia que eu tava grávida. Eu fiz 10 quilômetros de trilha. Sério? Tem. Essa trilha na Suíça, é ela que vai fazer Suíça, Noruega. Tem uma menina no Instagram. Isso. Gente, eu queria muito entrevistar ela. Que incrível essa trilha que ela vai fazer. Eu falei pra ela que eu quero acompanhar. Eu vou É. acompanhar. Se você estiver aqui na live Trilhas da Suíça, escreve pra gente no direct. Eu quero te entrevistar, porque deve ser lindo. Gente, a Noruega, eu entrevistei uma menina, ela tava no. Mayra. Mayra, um beijo pra você, querida. Tava online também. É, e ela tava na cabana dela, da sogra. Assim, você via a montanha de neve, assim. Aí entrevistei uma da Islândia, né? Uhum. Anteontem. Também, assim, só vista maravilhosa, assim. É. Então, imagino que essa viagem que a Trilha na Suíça vai fazer, saindo da Suíça, passando acho que ela vai fazer todo o norte, né? Ela vai descer É, todo não lembro quais países ela vai fazer, mas ela vai fazer uma trilha muito legal, assim. E esses grupos ajudam muito. Você conhece muita gente, né? muito, muito. Como é o nome? Luna, né? Luna. É, Luna Laura. É. Entra nesses grupos porque de repente você está em algum lugar da Suíça e não está sabendo que tem mãe aí perto de você. Sim, com certeza. Olha, tem Ah, uma que está falando que é a Georgia Rodrigues, coach, que ela tem um grupo de mulheres na Suíça. Posta no isso. comentário que aí É, exatamente. inclusive, Georgina, manda direto, quero te entrevistar. Eu já provei. Eu quero entrevistar as pessoas assim, porque eu acho que tem muita gente para falar coisa legal, como você, Lília, que veio aqui, falou. Nossa, é incrível, sabe? Obrigada. Esse teu trabalho. Você sabe, eu sou, né? Estamos na Obrigada. mentoria. Daqui um ano, vamos, quando eu pegar o meu diploma de bacharelado, vamos falar daqui um ano de novo. Aí você vai falar que você está sendo mamãe e para onde você me encaminhou. Sim, o primeiro ano, né, da minha filha, como que Aí você foi? me entrevista no seu Instagram, você vai trazer, olha, essa aqui é Sim, a minha mentorada, eu entrevistei ela, estava grávida, agora eu encaminhei ela para fazer isso aqui, é uma troca. isso mesmo, Porque assim, eu acho que esse trabalho, sabe, que nós fazemos aqui no Instagram, e que vocês se dispõem aqui a vir falar, porque pegar uma hora e meia do tempo para vir aqui falar, sabe, e dar, e falar a sua experiência, a gente agradece muito. Eu, o time, aqui eu sempre falo, o desafio não é uma pessoa, é um time. Cada um na sua parte, desenvolvendo esse trabalho, é voluntário, nós estamos muito felizes em fazer. Conhecemos pessoas maravilhosas aqui, por exemplo, você, né? Quem sabe obrigada. você vai vir aqui para a parte alemã brevemente, vamos tomar um café e aí vamos fazer um podcast. Lilian e Sim, Yuri, né, na parte alemã, falando também. Agora, aí o tema do podcast vai ser ser mãe, trabalhar e e conciliar aprender tudo. alemão. Vai ser, e aprender alemão, exato. É, Isso mesmo.
Eu que agradeço pelo convite, fico muito lisonjeada mesmo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, assim. Eu escolhi fazer psicologia quando eu estava na sétima série, né? Justamente com esse intuito, assim, de ajudar as pessoas a se encontrarem, a se autoconhecerem e, né, e trabalhar com o que gostam, né? Então, Uhum. esse é o meu principal objetivo Porque e o que foi que eu falei para você, Lília? Eu ainda vou trabalhar 25 anos, por favor. e foi a minha Nunca vi, pergunta, né? Você vai né? trabalhar 25 anos, você tem que trabalhar com algo que você gosta, né? Porque Levantar todo dia e falar, não é esse que eu escolhi. fácil. E o trabalho é E, necessário, né? A gente precisa pagar nossas contas, então não tem exatamente. jeito, né? E E também produtivo, né? sim, com Ser certeza, né? produtivo, né? Então é de E você, você, de Lília, ajudar. se as pessoas querem chegar até você, como faz? Nas redes sociais, deixa todos os seus contatos para quem está aqui agora, para quem vai ver a live futuramente. Como as pessoas entram em contato com você? No meu Instagram, né, @psicolilianesperandil, tudo junto. Uhum, Eu abri uma empresa aqui na Suíça, chama LS Life uhum, Career, que aí eu cuido tanto da uhum, parte de psicologia quanto de consultoria de carreira. No uhum, Facebook tem a minha página, no meu LinkedIn também, podem me procurar como Lili Esperandil, enfim. E uhum. aí lá tem todos os meus contatos, né? E-mail, telefone, podem entrar em contato se tiverem qualquer dúvida, quiserem alguma dica, eu sou super aberta, disponível para Muito legal. E mostrar eu isso, né? recomendo a mentoria, viu? Se Obrigada. você está em casa, quer voltar a trabalhar, já vai trilhando esse caminho, porque de repente você não está sabendo o que vai fazer, a Lilian está aí e vai te ajudar. Falar, olha, de repente esse curso, você, por exemplo, eu falei para você, eu quero ir para a área de TI. Vou dar só um exemplo aqui do que ela está me ajudando. Eu fiz pedagogia e ela me falou uma coisa que eu nem sabia, que eu posso fazer uma pós, uma MBA, né? Não sabia, né? Sim, Então, aí, de repente, ela que é a dona lá de todas as informações dessa empresa, porque uma coisa que é importante falar, você ajuda na mentoria e você sabe o que as empresas querem, né? uhum, E não pensa, um pensamento limitante que eu percebo nas pessoas, estava conversando com uma hoje, inclusive, deu um puxãozinho de orelha. Gente, isso não é que você vai ganhar dinheiro, gastar dinheiro, isso é um investimento. Você com está investindo certeza, em você, com né? certeza. Foi o que eu É te isso. falei, quando eu saí, né, do Brasil, fui para Irlanda e troquei meu office, né, o office, a carreira, tudo, para trabalhar na limpeza, é realmente pensando no meu futuro, no meu investimento, estava investindo ali, né? Exato, Porque o exato. mercado de É isso. trabalho, a gente tem que pensar nisso mesmo, no nosso futuro. Então, É. muito obrigada, Não obrigada a tem o todo mundo que começo, né? participou. Sim, Obrigado mesmo a todo mundo que estava na live. Quem vai ver essa live futuramente, eu espero de verdade que você saiba que imigrar é possível e sim. que tudo é um caminho, tudo, né, que a gente passa é um degrau para chegar onde a gente quer. É assim que eu penso, Com certeza, tem né? muito pensamento positivo, muita força. Não é fácil, mas não é impossível, né? Exato. E Né? até e outra questão também que a gente tem que pensar é que tudo é aprendizado, Sim, tudo é aprendizado. E infelizmente eu sinto um pouco, vou te falar com, agora você pode me corrigir como psicóloga. Às vezes a gente está no mundo de aparência e acha que tudo tem que ser rápido e muito fácil. E nunca foi, não foi para os avós, para os bisavós, não foram para os nossos pais e também não vai ser para a gente. com certeza. Tempo, planejamento e você consegue tudo, é assim que eu imagino. E vejo Com pessoas toda certeza. conseguindo, inclusive. Acredito que você é mais do que eu, né? Sim, sim. Porque Assina tá embaixo, com lidando com certeza. pessoas que. As pessoas trazem os sonhos aqui para você, né? E você mostra o caminho. Com Então certeza. você É o que deve falta. saber que você dá o norte para a pessoa, né? Ó, Uhum, por aqui tem esse período que você vai talvez fazer limpeza, aprender o alemão, o italiano, mas ali você vai aprender, vai ganhar a sua experiência para, né? Qualquer trabalho que você faça como imigrante, você tem que saber que você está ganhando experiência. E isso, sim. isso conta.
É assim que eu Muito. vejo, É muito né? enriquecedor, né? Tanto Então, um grande pessoal quanto beijo, profissional. filha. Beijo foi meu e Exatamente. muito obrigada Eu te mesmo. E desejo um feliz Dia das ótimo Mães. feliz Dia das Mães, porque você já é mamãe, você já tem uma Obrigada. mamãe, uma pessoinha se mexendo aqui dentro. E o Sim, ano que vem volta e vamos contar a experiência. Você como mamãe, eu como sua mentorada. com E certeza. desejo assim para todo mundo que está na live um ótimo feliz Dia das Mães. Domingo vamos estar aqui, fomos convidados na live com a mamãe Zurich e Sebrae e várias mães que vão estar junto. Então eu agradeço a todo mundo. Foi ótima live, eu amei, como eu imaginava. Muito Ah, eu obrigada. que Eu e o agradeço. desafio, eu e o time aqui te agradecem muito, Lívia. Imagine, sempre que precisarem, estou disponível. A gente se vê na outra semana, Até. Beijo, né? pessoal. Beijão Tchau. pra você, muito obrigado mesmo, foi ótimo. Tá Ah, aqui eu que chovendo de agradeço. coisa no meu WhatsApp, deve ser o povo da faculdade. Já vou colocar seu contato lá pra eles te seguir. Um beijo, viu? Beijo. Tchau. Tchau, tchau, gente.